Fala pessoal, então, na aula de hoje, nós vamos agora começar a falar sobre a eletrólise aquosa, continuando o assunto que a gente iniciou na aula passada. Bom, a eletrólise aquosa, basicamente, como o próprio nome já diz, vai ser o processo de eletrólise que a gente já viu anteriormente, ou seja, uma reação que não espontânea, precisa de corrente elétrica para acontecer. Só que agora a gente vai ter a presença de um novo participante, que vai ser justamente a água. Isso vai influenciar no nosso processo para a gente poder encontrar a equação geral, que vai ser basicamente o nosso objetivo, tratando-se de eletrólise. A gente não vai aquosa nesse momento, tá certo? Bom, o que a gente vai ter? A gente vai ter o cloreto de sódio. Por exemplo, eu separei aqui em 4 casos possíveis para a gente ver cada um deles o que vai acontecer com a solução após sofrer o processo de eletrólise, tá certo? Quais são os passos que a gente tem que fazer para a gente achar a equação geral de uma eletrólise? A gente tem que encontrar, primeira coisa, como esse soluto é um sólido, né? Só que em meio aquoso ele vai sofrer dissociação, nesse caso, que é um sal. Vai sofrer dissociação. Então, nós temos que apresentar essa dissociação iônica desse composto. Além disso, por a gente estar se tratando a água vai sofrer ionização, autoionização, que a gente já vai ver. Vamos por partes, então, para a gente poder entender o processo. Primeira coisa, dissociação iônica do NaCl, ou seja, a gente vai ter um NaCl sólido em equilíbrio aqui. Ao sofrer dissociação, ou seja, em meio aquoso, ele vai liberar íons Na+, agora sim aquoso, e Cl-, aquoso, tá certo? Agora, ionização. O que seria ionização? A água, a gente sabe que ela sofre a chamada, na verdade, muito conhecida autoionização. O que acontece com a água? A água, inicialmente líquida, ela sofre a autoionização, ou seja, um equilíbrio que vai gerar o quê? H+, e OH-, tá certo? São os dois compostos presentes na água. Diante disso, o que a gente vai ter que fazer? Quais serão as equações agora do cátodo e do anodo? A gente vai ter que fazer uma análise. Qual é a análise que a gente faz? Existe uma tabela que o professor tem em sala que a gente usa para poder fazer justamente essa análise de quem que vai para o cátodo e quem vai para o anodo. Ou seja, cátodo a gente lembra que sofre redução e o anodo sofre oxidação. No cátodo a gente sabe que quem vai serão os cátions. Então, vamos ver qual é a tabela. O que diz sobre os cátions? Bom, existem os cátions que vão sofrer redução e os que não vão sofrer redução. Os cátions que não sofrem redução são esses daqui que eles têm aqui, ou seja, cátions do grupo 1 e grupo 2 da tabela periódica, além do alumínio, ou seja, o Al3 e o alumínio 3+. De resto, todos os demais metais vão sofrer redução. Se a gente reparar aqui, a gente tem quais cátions que a gente tem nessas duas equações que a gente montou. A gente tem o Na+, e a gente tem o H+. O Na+, que é o sódio, ele pertence ao grupo 1 da tabela periódica, então ele não vai sofrer redução. Então, nesse caso, quem vai para o cátodo sofrer redução será o H+. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter o H+, aquoso. Se é redução, ou seja, ele vai ganhar elétrons e vai se tornar essa forma mais estável que é o gás hidrogênio. Para balancear, já que a gente tem 2 hidrogênios, ou seja, a gente vai perder 2 elétrons aqui, a gente tem 2 H+. Agora, quem vai sofrer redução? Bom, vamos ver agora a tabela de ânions nesse caso. Ou seja, não vão sofrer oxidação ânions oxigenados, além do fluoreto, ou seja, F-. O fluoreto, se a gente lembrar, o fluoreto é muito eletronegativo, então ele não vai querer perder elétrons, tá certo? E os demais ânions todos irão sofrer oxidação, tá certo? Bom, se a gente reparar, quais são os ânions que a gente tem aqui? A gente tem o Cl- e a gente tem o OH-, ou seja, hidroxila. A hidroxila é um ânion oxigenado, então ela não vai sofrer redução. Então, quem vai sofrer a redução não, oxidação. Quem vai sofrer oxidação vai ser o cloreto, ou seja, o Cl-. Então, a gente vai ter Cl-, que nesse caso vai perder elétrons e vai ser a nossa forma mais estável, ou seja, qual é a forma mais estável? Cl2. Cl2 gasoso. Nesse caso, como são 2 átomos de cola, vai liberar 2 elétrons. A gente multiplica por 2 aqui para poder balancear. Agora, como que a gente encontra a equação geral? Basta a gente somar tudo. Primeiro, a gente vai buscar cancelar elementos que estão em lados opostos. Ou seja, a gente tem 2 elétrons aqui, a gente tem 2 elétrons aqui, a gente pode cortar. A gente tem H+ aqui, a gente tem aqui. Só que aqui a gente tem 2 H+ e aqui a gente tem 1. O que a gente faz? Vamos multiplicar aqui por 2, que é o que a gente vai ter. 2, 2, 2. E agora a gente pode cancelar 2H+ com 2H+. Tá certo?
Vamos ver. Diante disso, o que mais a gente pode cancelar também? Tipo, então pode cancelar, ó, a gente tem 2 Cl menos aqui, a gente tem 1 Cl menos aqui, então a gente pode multiplicar aqui por 2. O que a gente vai fazer? 2 Cl menos, 2 Na mais e 2 NaCl. Agora a gente pode cancelar 2 Cl menos com 2 Cl menos, tá certo? Então, o que a gente vai ter agora? Não tem mais ninguém para cortar. O que a gente vai obter? Nossa equação global. A gente vai ter 2 NaCl sólido, mais 2 águas. Isso vai estar em equilíbrio. Agora, para reorganizando tudo, vou colocar os cátions e ânions aqui na frente. Ou seja, o cátion que a gente tem 2 Na+, a gente tem outro, um ânion, 2OH-. E de resto, o que formou? H2 no cátodo e Cl2 no anodo. Se a gente reparar, o que significa esses cátions e ânions se a gente unir eles aqui? Na+ com OH-, a gente vai ter o quê? A gente vai ter NaOH, certo? Na+ com OH-, a gente tem NaOH, que é o quê? Que é uma base. Então, isso significa que após a hidrólise, ou seja, após algum tempo de hidrólise, a solução vai ficar básica, tá certo? Esse é um dos casos possíveis que a gente tem de eletrólise aquosa. Então, após o tempo de eletrólise, essa solução vai se tornar aquosa, quer dizer, básica, tá certo? Vamos ver agora um outro caso possível para esse tipo de eletrólise aquosa. A gente tem aqui nitrato de prata. Bom, vamos fazer o mesmo processo. Primeira coisa, dissociação eletrônica, dissociação iônica desse composto, ou seja, HNO3 sólido, ou seja, depois, ao entrar em contato com a água, vai ter o quê? Ag+, prata+, e nitrato, ou seja, NO3-. Ionização, mesma coisa, ou seja, a gente vai ter a água líquida e a gente vai formar H+, e OH-. Agora, o que a gente vai analisar? Vamos ver quem vai para o cátodo e quem vai para o anodo. Cátodo, como a gente viu, grupo 1, grupo 2 e alumínio 3+, não vão. A prata pertence a um desses grupos, grupo 1, grupo 2? Não. A gente sabe que a prata é um metal de transição, então não faz parte desses grupos. Então, nesse caso, em comparação com o hidrogênio, quem vai sofrer a redução vai ser a prata. Então, quem vai para o cátodo vai ser a prata, ou seja, ela vai receber elétrons e vai formar a prata na sua forma sólida, tá certo? Agora, se a gente for analisar os ânions, o que a gente tem? A gente tem NO3- e a gente tem OH-. Os dois são oxigenados, só que se a gente reparar, o NO3- é muito mais oxigenado do que o OH-, tá certo? Então, sempre que a gente tiver um ânion oxigenado diferente do OH-, ou seja, se a gente tiver qualquer outro ânion oxigenado aqui, sempre quem vai para o anodo vai ser a hidroxila, tá certo? Então, a hidroxila só não vai para o anodo se aqui não tiver um ânion oxigenado ou não tiver fluoreto, tá certo? De resto, sempre vai ser a hidroxila, tá certo? Então, como que a gente vai representar a oxidação da hidroxila? Basicamente, vai estar da seguinte forma, que aí já é uma forma que a gente mais realmente grava essa reação. Ou seja, a gente vai ter sempre o quê? 2OH-, gerando o quê? Gerando água líquida e meio de gás oxigênio, tá certo? Aqui é aquoso. E disso vai liberar 2 elétrons, tá certo? Essa é uma reação que a gente geralmente costuma gravar porque não tem uma lógica certa para a gente poder justificar essa equação. A gente só precisa mesmo, no nosso nível de ensino, a gente só precisa gravar mesmo essa equação de oxidação da hidroxila. Diante disso, o que a gente pode ver aqui? A gente tem 2 elétrons aqui, a gente tem 1 elétron aqui. Então, a gente vai fazer o quê? Multiplicar essa equação por 2. A gente fica o quê? 2Ag, 2 elétrons e 2 aqui. Agora, sim, a gente pode cancelar 2 elétrons com 2 elétrons. Agora, se a gente parar, a gente tem 2 hidroxilas e tem uma aqui. Então, a gente vai multiplicar essa equação por 2 também. Então, a gente vai ter 2 aqui e 2 aqui. Agora, a gente pode cancelar 2OH- com 2OH-. Tem prata mais aqui, tem prata mais aqui. Só que aqui tem 2 e aqui tem uma. Então, vamos multiplicar por 2 aqui também. Então, a gente fica com 2, 2, 2. Ou seja, cancela prata mais
com essa prata aqui. Como que fica a nossa equação global? A gente vai ficar o quê? Nitrato de prata mais quantas águas? A gente tem 2 águas aqui e uma do outro lado. Então, a gente vai fazer subtrair. Ou seja, 2 menos 1, a gente vai ter uma água apenas. Água líquida, tá certo? Em equilíbrio. Agora, vamos representar os cátions íons que a gente tem presente. Ou seja, 2H+, mais 2NO3-, mais... Agora, o que foi formado no cátodo? 2 prata sólida, além de meio de oxigênio gasoso no anodo. Se a gente reparar, então, o que foi liberado? A gente foi liberado H+, e NO3. Se a gente juntar isso, a gente forma o quê? A gente forma o ácido nítrico. Ou seja, então, isso significa o quê? Você vê que depois de um tempo de eletrólise, a solução vai ficar ácida. Tá certo? Essa é mais um caso possível de eletrólise aquosa. Vamos agora para o nosso terceiro caso, que eu peguei como exemplo o brometo de zinco. Bom, vamos repetir os mesmos processos, sempre. Primeiro, dissociação iônica, ou seja, ZnBr2 sólido. Quando contato com a água, vai formar o quê? Zinco 2+, e 2Br-. Tá certo? Agora, ionização da água. Vamos lá. Água gerando H+, aquoso, mais OH-. Agora vamos ver quem vai para o cátodo e quem vai para o anodo. Zinco é do grupo 1 ou do grupo 2? Não. Então, ele quem vai sofrer a redução. Então, a gente vai ter zinco 2+, mais 2 elétrons, gerando o zinco sólido. Agora, anodo. Brometo, ele trata-se de um ânion oxigenado? Não, não tem oxigênio na estrutura. Não é o fluoreto, então quem vai sofrer vai ser o próprio brometo. Então, a gente vai ter Br-, aquoso, e vai gerar essa forma mais estável, que é o quê? Br2, que nesse caso o Br2 a gente sabe que é líquido, as condições ambientes, e liberar 2 elétrons, já que a gente tem 2 bromos. Então, multiplica por 2 aqui. Vamos agora achar a nossa equação global. Já pode cancelar 2 elétrons com 2 elétrons aqui. Zinco 2+, também pode cancelar com zinco 2+. E 2Br- a gente também pode cancelar com 2Br-. Sobra o quê? A gente vai ter ZnBr2 sólido, reagindo com água. Nesse equilíbrio, isso vai dar o quê? O cátion iônico que a gente tem H+, a gente tem OH-, mais, no cátodo foi formado o quê? Zinco sólido e Br2 líquido no anodo. Diante disso, foi liberado o quê? H+, e OH-. H+, e OH- a gente sabe que forma o quê? É água, né? Então, se tá havendo liberação de água, significa que o quê? A solução, após algum tempo, ela vai ficar diluída. Tá certo? Ela vai ficar diluída. Porque a gente está perdendo reagente, ou seja, se a gente está formando mais água ao meio, isso está diluindo aquela solução. Então, vamos agora para o último caso de eletrólise aquosa. A gente tem aqui o acetato de sódio. Bom, a gente sabe que aqui está na forma contrária, mas a gente sabe que acetato aqui a gente tem o quê? CH3COO- é o acetato e o Na+. Então, o que a gente vai ter? A gente tem CH3COO Na sólido. A dissociação iônica dele vai gerar o quê? O ânion, vou colocar na ordem normal. Primeiro o cátion, tá certo? Na+, e depois o nosso ânion. Ionização da água. Ou seja, H2O, líquida, gerando H+, mais OH-. Cátodo, vamos lá. Cátodo. Na, sódio, é um metal do grupo 1. O grupo 2, sim, ele é do grupo 1. Então, ele não vai sofrer redução. Quem vai sofrer vai ser quem? Vai ser o H+. Então, a gente vai ter H+, mais elétron, gerando H2, gasoso. Aqui, sabe que é aquoso. Bom, se tem 2 hidrogênios, então são 2 hidrogênios aqui, então a gente vai ganhar 2 elétrons. Agora, quem vai para o anodo? Bom, CH3COO é oxigenado, então ele não vai sofrer oxidação. Quem vai sofrer oxidação vai ser hidroxila, então a gente vai ser aquela mesma equação, ou seja, 2OH- vai gerar H2O, além de meio O2 gasoso
e liberar 2 elétrons. Qual vai ser a nossa equação global nesse caso? Vamos lá. A gente pode cancelar aqui, ó, 2 elétrons com 2 elétrons. A gente pode cancelar também mais o quê? Vamos lá. A gente tem 2 OH- aqui, então a gente pode multiplicar essa equação aqui por 2. Ou seja, vai ficar 2 aqui, que agora a gente pode cancelar 2 OH- com 2 OH-. Agora a gente tem H+ aqui, ó, tem 2 H+, a gente cancela com 2 H+. Então agora basta a gente somar tudo, ou seja, a gente vai ter CH3COO Na sólido, mais tem 2 águas e aqui tem uma, então 2 menos 1, só uma água líquida. Isso vai liberar o quê? Vai liberar o quê? A gente tem, qual é o cátions íons que a gente tem? A gente tem o próprio Na+, mais acetato. Além disso, o que foi liberado no cátodo? Foi liberado gás hidrogênio, ou seja, H2, como a gente viu ali pela equação. E além disso, foi liberado meio de gás oxigênio. Se a gente reparar, o que é esse? Na+ e CH3-, ou seja, é o próprio acetato de sódio. Então, isso significa que o quê? Está adicionando soluto à equação. Ou seja, após a solução está ficando mais o quê? Se está ganhando soluto, está ficando mais concentrada. Tá certo? Então, se está adicionando soluto, está formando mais soluto, está ficando mais concentrada essa solução que a gente está se tratando. Então, a gente tem esses 4 casos possíveis, ou seja, a gente tem solução ficar básica, se estiver liberando uma base, se liberar um ácido, consequentemente a solução vai ficar mais ácida após a eletrólise. Se houver liberação de água, ou seja, retirada de soluto, ou seja, está ficando diluída, e se está sendo formado mais soluto ainda, a solução está ficando concentrada. Se ficou alguma dúvida, você pode deixar nos comentários ou manda uma mensagem que eu tiro a sua dúvida. Então, na próxima aula, nós vamos falar agora sobre os cálculos envolvendo eletrólise aquosa. Até lá!